Hoje eu vou falar com vocês e falar comigo mesmo, tá? Porque eu preciso dessa exortação. Então, eu não sou modelo, sou aluno para aprender isso. Mas um dia a gente chegou na nossa reunião semanal do comitê gestor e estávamos todos alegres, sem motivo nenhum. E aí surgiu o tema, o poder da alegria que vem da fé. E aí hoje de manhã eu fui olhar as anotações que eu fiz e tinha 6, e não pode ter 6, tem que ter sempre 7, vocês sabem disso, né? Então nós vamos ter 7 pontos. Nosso propósito nessas palestras sempre é redefinir, renovar nossa visão, nossa missão, nosso propósito, não só como escola. Então assim, tem muito a ver com a nossa própria vida pessoal. Porque a gente sabe que o ânimo e a coragem e a visão do professor é que faz a diferencial da escola, né? Então, assim, não adianta ter uma escola boa com professores desmotivados, certo? Não adianta. Quem realmente está fazendo o trabalho da escola diretamente são os professores. E eles, se os professores estão bem, vai ter uma diferença muito grande nos alunos, né? Então, a gente precisa investir não apenas em técnicas ou estabelecer nossa missão, nossa visão, né? Nós precisamos falar sobre coisas que vão te ajudar no trabalho, sim, mas também vai te ajudar na sua vida pessoal, né? Na sua vida pessoal, sua vida familiar. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que o cristianismo, e isso eu gosto que às vezes você chama cristão, mas você assume que e tem cristão, e na história tem acontecido tanto absurdo em nome do cristianismo, né? Tivemos os cruzados, né, que saíram com a cruz na frente, mataram, massacraram milhares de pessoas. Então, o cristianismo serve como um rótulo que nem sempre está sobre o produto certo, né? Para viver, teve uma pessoa que disse, não é que o cristianismo não deu certo, é que ele nunca foi praticado. Alguém disse isso, porque o cristianismo que Jesus veio trazer é bem diferente do que muita coisa que aparece por aí. Então, como escola cristã, a gente precisa realmente reforçar o nosso diferencial do cristianismo. E o que é, quais são as coisas básicas do cristianismo? Quais são as coisas assim fundamentais? E vocês vão ver que isso leva para a fé, e a fé leva para a alegria, certo? Então, o nosso tema, o poder da alegria que vem da fé. Então, o primeiro ponto é o seguinte, que nós cremos em um Deus invisível. Então, na verdade, ser invisível, ele não pode ser visto, e ele está aqui, e a gente não vê ele, e por não ver ele, a gente pensa que ele não está, né? E se visse que ele estava, a gente agiria talvez de uma forma bem diferente. Mas ele está, né? Ele está em todo lugar. Ele é invisível, mas ele está presente em todo lugar. Só que esse Deus invisível criou um mundo visível, que é, no caso, nós, e essas cadeiras, e esse local, e todos os seus alunos problemáticos e bons, e todos os pais que não pagam, né, Gilda? E os que pagam. Deus criou tudo. O que é bonito, o que é feio. Aliás, ele não criou nada feio, mas ficou feio por causa do pecado. Mas ele criou tudo. Não tem nada que existe que ele não criou. Então, ele é um Deus invisível, mas ele deve gostar do visível, porque ele criou o visível. Nada que é visível existiria se não fosse ele. Então, esse Deus tem uma personalidade meio interessante, né? Assim, você parar para pensar assim, nossa, ele é invisível, ele criou coisa visível, mas ele não é visível. Então, como que é esse negócio? Esse é o fundamento do cristianismo, que o primeiro versículo da Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a primeira frase da Bíblia pressupõe que existe um Deus criador invisível que criou os céus e a terra visíveis, certo? E tem mais uma coisa interessante nesse contexto. Ele não só criou o visível, mas ele se importa com o que você faz no visível. Ou seja, depois que morre, você também fica invisível. Nossa, né? Você também larga essa casca e aí você fala assim, nossa, mas não é mais a pessoa, né? A pessoa foi embora. Então você morre e você fica invisível também. E você vai aparecer diante do trono de Deus e ele vai julgar você baseado em quê?
em o que você fez com o visível, não é? Então ele é invisível, ele criou o invisível, você vai ficar invisível por um tempo. Nós cremos na ressurreição, cremos na vida eterna, cremos que não vai ficar invisível toda a vida. Aliás, Jesus, que é o primeiro, morreu e depois ressuscitou e apareceu novamente e vive eternamente. Então ele está visível, mas ele para nós está invisível também, ficou lá junto com o Pai dele, invisível. Mas então temos um Deus invisível que se importa com o que você faz no visível, tá? Muito importante. Você sabe, você faz coisa errada, você faz coisa injusta, você faz coisas imorais, ele se importa, ele tem problema com isso. Aliás, assim, injustiça, opressão dos pobres, falta de generosidade, assim, a Bíblia está cheia dessas coisas. Se você não agir certo com o pobre, ele vai clamar a Deus e Deus vai te castigar. Você abençoa os pobres, você vai ser abençoado. Então, assim, Deus se importa muito com o que você faz no visível, sabe? Então, ele é invisível, mas ele se importa com o visível, tá? Então, isso é uma coisa muito forte, são os princípios básicos do cristianismo. O segundo ponto é nossa dificuldade. Nós temos uma dificuldade tremenda de crer em uma coisa invisível. Para nós o negócio tem que ser visível, senão a gente não crê. A gente acha que é teoria, a gente acha que é superstição, que é crendice. Nós achamos que é lenda, que é... Nós gostamos de coisa que a gente vê, sabe? Coisa que a gente pode pôr a mão, coisa que a gente tem certeza que está aí, né? Coisa invisível, a gente fala assim, nossa, não sei não, isso aí não tem muita firmeza. E, por tabela, também a gente tem dificuldade de acreditar em Deus. Eu sempre digo que o povo judeu, que foi o povo que recebeu a revelação do verdadeiro Deus, gastou, sei lá, 2000 anos para eles crer em um Deus invisível. Todas as nações faziam imagens, ídolos de ouro, de prata, de madeira, ou então o sol e a luz, estrelas, todos os povos. Não é natural para o homem crer que Deus existe, que Ele é um só e que Ele é invisível. Não tem jeito, sabe? Então Deus gastou quase 2000 anos, porque o povo de Israel também tinha muita dificuldade para crer nisso, né? Tinha os 10 mandamentos, e Ele falava, não farás para ti imagem, não terás outro Deus, e é o que eles mais quebravam, e por causa disso eles foram muito castigados, e a história da Bíblia é essa, né? Então, assim, eles tiveram muita dificuldade. Depois que eles foram levados em cativeiro, levaram na cabeça pra caramba, nunca mais o judeu adorou ídolos. Nunca mais. Ele aprendeu que realmente Deus é invisível. E que tem que tomar cuidado com Ele, porque Ele fala, e se você trair Ele com ídolos, com outros deuses, Ele vai te castigar, e eles levaram na cabeça, e então aí eles começaram a ser perseguidos com antissemitismo em todas as nações, porque eles eram os únicos que criam no Deus invisível. Engraçado, eles foram castigados porque eles eram idólatras. Depois eles foram castigados pelas pessoas porque eles eram pessoas que não eram idólatras, né? E aí chega a outra coisa que é um contrassenso muito grande, que depois que Deus gastou 2000 anos para convencer o homem de que Ele existe e que Ele é invisível, veio Jesus e disse que Ele era visível. Ele era filho de Deus. E que os judeus assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, só tem um Deus, Ele é invisível. Aí depois veio Jesus e falou assim, eu sou filho de Deus, ou seja, tem o Deus Pai, tem o Deus Filho e foi gerado pelo Espírito, então tem 3, né? Então assim, você pode dar razão para os judeus que é meio difícil, gastar 2000 anos para aprender que Ele é um e que Ele é invisível, depois descobriu que Ele é 3 e que Ele é visível. Mas Ele não disse que era Deus, né? Ele era filho de Deus, então da mesma natureza de Deus, mas Ele veio para levar o homem para Deus. Esse é o caminho para Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí que vem a palavra Cristo, né? Ele é Cristo, Ele é o Filho de Deus, e não tem jeito de nós termos acesso a esse Deus invisível se não for por meio de Jesus Cristo, que é o homem que nasceu como menino e viveu e morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Então Ele está lá, um homem à destra de Deus, e Ele é o caminho para o Pai, tá? Então essas são as coisas básicas do cristianismo. Você não pode ser cristão e não crer nessas coisas, tá? Mas nós continuamos a ter problema com esse negócio de Deus ser invisível. Todo mundo tem problema com isso.
porque a gente confia no visível e no invisível a gente não confia, tá? E se for ser um filósofo, né, se você estudar filosofia, não precisa nem estudar a Bíblia, estudar filosofia mesmo, você vai descobrir que o material não é muito confiável, não. Quantos de vocês já mudaram muitas vezes de cidade? Alguém já mudou muitas vezes de cidade? Acho que ninguém, tanto quanto eu. Tem fotos em minha casa de todos os lugares que eu já morei. E eu falei que assim, quando eu volto para um lugar onde faz muitos anos que eu não estive, eu tenho uma sensação, não sei se déjà vu é bom, mas para mim é ruim. Assim, nossa, porque mudou tudo, porque não tem nada a ver, nem reconhecível, nada, todo mundo ali está vivendo numa boa que eu não tenho nem saber o que é, entendeu? Não gosto de voltar para um lugar onde eu morei muitos anos e depois ver tudo que mudou. Então o visível, ele é muito transitório, ele é muito não de confiança, ele não permanece, ele nunca, esse aqui já existiu, muito tempo que ele não existiu, agora ele está existindo, eu estou achando que está firme, que está aqui mesmo, daqui a um tempo ele está num lixo, depois ele virou outra coisa, foi reciclado, entendeu? Então as coisas visíveis são muito passageiras, muito transitórias e muito indignas de confiança. Para que eu vou confiar numa coisa visível, certo? Então assim, você percebe que a gente é meio errado, né? Nossa mente, a regulagem de nossa mente é meio errado. A gente confia no visível que não é confiável e não confia no invisível que é confiável e que permanece para sempre, certo? Então, esse é um problema sério do homem natural. E aí nós chegamos no terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte, e isso me inculca até hoje, eu não tenho a resposta total, mas eu vou tentar repartir com vocês minhas elucubrações. Por que Deus exige fé? O que Ele mais quer é fé. Ele não quer boas obras, Ele não quer pessoas que se acham, Ele não quer pessoas que são disciplinadas, não, Ele só fala que quer a pessoa que crê nele. O ladrão roubou a vida inteira e lá na cruz falou assim, lembra de mim quando eu entrar no seu reino? Gente, o cara está morrendo, esvaindo de sangue, e o cara fala assim, não esquece de mim quando entrar no seu reino. Quer dizer, ele não fez uma coisa boa a vida inteira, está morrendo por causa disso, mas na última hora ele vê o cara morrendo e fala assim, vai entrar no reino, não me esquece. Seria muito mais fácil, né, se ele aparecesse, se ele falasse assim, eu estou aqui, faça isso, criei você para isso. Nossa, seria muito fácil. Mas não, ele fica lá escondido e sumido e vago, e uma pessoa diz que ele diz uma coisa, outra pessoa diz outra coisa, e assim, é um negócio confuso. Eu falei, Deus, você podia facilitar um pouco mais essas coisas, né? Então, assim, como eu disse, eu não sei exatamente, eu só sei que é verdade, que Ele quer fé, Ele quer fé, o que Ele confia é fé. Se a pessoa crê nele, pode ser ruim do jeito que for, se crê nele, essa pessoa, Ele está com ela. E se a pessoa pode ser boa do jeito que for, mas se não crê nele, está fora. Então o que Ele mais quer é fé, e a coisa que a gente mais tem dificuldade de ter é fé, certo? Pensamento positivo não é fé, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Pensamento positivo não é fé, é esperar, é ser otimista. Tem gente que é pessimista, tem gente que é otimista, não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Fé é uma coisa acima de otimismo, acima dessas coisas. Não é assim, espero que dê certo. Não é espero que dê certo. Fé é ter certeza e saber que tem alguém lá e que Ele cuida, e que Ele está fazendo, que eu sou filho dEle, que mandou o filho para levar o caminho para Ele, entendeu? Isso é fé. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Veja bem, se Deus não tivesse criado todas as coisas, e sendo Ele que criou todas as coisas são boas, tá? Não teria concorrência com Ele, certo? Teria só Ele. Deus criou as coisas e tudo que Ele criou é bom, porque Ele é bom e não ia fazer nada ruim, mas Ele quer que a gente escolha deixar as coisas boas em favor dEle. A criação, as coisas visíveis, todas são boas, mas Deus não quer que você ame elas, Ele quer que você ame Ele. Então Ele tem Ele e as coisas. Qual que você vai amar? E a escolha é sua, entendeu? E as coisas são boas, porque foi Ele que fez, então são boas. Mas Ele quer que você queira mais Ele, ame mais Ele do que as coisas.
E aí que está o cerne da questão, né? Vamos então para o 4, que é o seguinte: não existe apenas o Deus invisível, existe também o diabo, que é invisível também, certo? O diabo também é invisível. Mas ele apareceu no jardim, o que ele falou com a mulher? O que ele falou? Deus não existe? Não falou isso não. Ele não era bobo de falar isso, que eles sabiam, né? O que ele falou? Será que Deus tem boas intenções com vocês? Que ele proibiu esse negócio aqui, que é muito bom, ó. Uma vez eu estava com um amigo, ele tinha uma Kombi vendendo uvas e coisas na cidade. Aí chegou o pai, chegou o menino, e eu fiz assim, e o menino ficou doidinho para fazer o pai comprar. Mas o diabo fez assim, olha, essa fruta que Deus proibiu, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E será que Deus... Ele não falou que era, ele só falou assim, ele lançou o quê? Dúvida. Ele lançou desconfiança. O Deus que criou vocês, ele quer manter vocês sempre lá embaixo e ele sempre lá em cima. E isso é uma mentira deslavável, porque ele nos criou na imagem dele. Então ele não tinha intenção nenhuma de nos manter lá embaixo. Ele tinha intenção todinha de nos introduzir na família dele, porque nos criou para isso. Mas o diabo lançou essa desconfiança. Então essa dificuldade que nós temos vem do diabo, vem no DNA. Ele é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de crer em coisas invisíveis, de crer no espiritual, de crer em coisa impossível, de crer em milagre. A gente tem muita dificuldade porque a gente desconfia que isso não funciona. E a gente tem tendência muito forte de crer na coisa visível, na coisa que você pode pegar, na coisa tangível, né? Então, assim, de certa forma, vamos levar até para o lado do dinheiro. Se eu tenho dinheiro em minha conta, eu fico tranquilo, durmo bem. Se eu não tenho dinheiro, eu começo a ficar agitado. Mas esse dinheiro que tem em minha conta, ele tem um jeito de sumir bem rápido. Tipo assim, ele não é confiável, sabia? Não é confiável. A inflação come ele sem você fazer nada, sem você gastar em nada, ele vai embora. Ele vai. Então o dinheiro é muito passageiro, é muito assim, falso. O dinheiro é falso. O dinheiro é assim, ele é uma miragem. Ele não é confiável, mas ele nos dá confiança ou nos dá desespero, nos dá ansiedade, a falta dele, né? Então, nós temos a tendência de confiar nas coisas erradas e desconfiar da pessoa certa. E isso é um problema. E esse veio de onde? Do diabo, que plantou isso na cabeça do homem caído. Então nós não nascemos com fé, nós não nascemos com confiança, nós nascemos com desconfiança, profunda desconfiança. E isso, por isso que Deus exige o contrário disso, que é fé, né? Que é uma coisa para nós muito difícil. E nós temos também uma outra coisa que, vamos dizer assim, que é decorrente dessa coisa que nós temos de desconfiança, que é o seguinte, de confiar no visível. Nós projetamos para o futuro o que está acontecendo agora, sempre, sabe? Então assim, nós achamos que a pessoa sensata, a pessoa com os pés no chão, a pessoa que é racional, né? A pessoa que está usando assim, não vai melhorar, porque vai ficar assim, sempre faz assim, e eu vi há muitos anos que acontece assim, então daqui para frente vai acontecer assim. Só que esse raciocínio é muito furado, né? Olha a sua própria vida para trás. As coisas que você achou que ia dar certo, não deu certo nada, e as coisas que você achou que ia ser terrível, também não aconteceu nada. Então, projetar o momento presente para o futuro é nossa tendência, mas não é a verdade. Então, assim, não confie nessa projeção do momento presente para o futuro. Não confie, nem para você, nem para qualquer coisa. Não projete, porque não é verdade. Não, assim, certeza que não vai ser tão ruim como você está esperando, e certeza que não vai ser tão bom como você está esperando, dependendo se é otimista ou pessimista, né? Tem gente que assim, nossa, eu vou ganhar isso, eu vou passar isso, depois eu vou fazer aquilo, depois fazer aquilo, né? Aquela história da Isopo, vocês conhecem a história de Isopo? Que a
A mocinha estava andando pela rua com a cesta de ovos na cabeça e estava toda alegre. E falou assim: esses ovos eu vou para chocar e vai dar tantos pintinhos, depois os pintinhos vai virar galinha, depois vai virar pitinho, depois vai dar... e tal. E ela foi só cantando e ela já estava milionária e aí caiu o cesto, quebrou tudo. Entendeu? Então essas histórias do Esopo, essas histórias antigas, né, eles têm verdades contidas em pequenas histórias, né? Então, nunca, né? Tudo aqui na terra, lembra de uma coisa, tudo aqui na terra é passageiro, coisa boa e coisa ruim é passageiro, não vai continuar. E tudo que você projeta de que agora vai ser assim no futuro, não vai ser, tá? Pode ter certeza. Ele pode ser muito pior ou muito melhor, mas igual não vai ser. Você está projetando e não vai acontecer isso, né? Então, lembra disso, que isso é falso, isso é uma tendência humana. A gente acredita muito, né, nessas previsões e depois não acontece nada disso. Então, desconfie disso aí. E agora vamos chegar no 5 então. Fé em Deus produz alegria no meio de circunstâncias adversas. Fé em Deus produz alegria no meio de circunstâncias adversas. Por quê? 2 pontos. Primeiro, Deus é todo poderoso. Não tem nada que Ele não consegue fazer. Não tem nada. Ele pode tudo. Ele está acima das leis naturais, porque Ele criou as leis naturais. Normalmente as leis naturais funcionam, mas se Ele quiser sobrepujar as leis naturais, Ele faz. Eu estava assistindo um podcast hoje de manhã de um descendente japonês, Teo Hayashi, não sei se você já ouviu falar dele, e ele estava falando de que ele com 10 anos de idade estava no encontro na Itália e o Anaconde, que é um pastor bem conhecido lá da Argentina naquela época, ele tinha 10 anos de idade, agora então, assim, faz muitos anos. Ele estava com 10 anos de idade ao lado de uma criança que não tinha orelha, tinha o buraco, tinha ouvido, mas não tinha orelha. E oraram por ele, e ele caiu, e o Theo estava ao lado dele, mas era menino de 10 anos, não estava assim, estava só olhando, tal. Aí o menino começou a gritar e começou a ficar vermelho, e o pai meio desesperado, italiano, tal, querendo chamar alguém e tal, e ele viu a orelha desabrochando, igual aqueles vídeos que você vê quando uma flor começa a desabrochar em slow motion, né? Assim, ó, ele viu. Então, assim, Deus pode fazer, Ele não só faz coisas que tem na Bíblia, mas faz coisas hoje, Ele faz coisas impossíveis, né? As leis naturais normalmente estão em funcionamento, mas Deus pode sobrepor as leis naturais. Então, nós estamos perguntando por que a fé em Deus pode nos trazer alegria no meio de circunstâncias adversas. Primeiro, porque Deus pode tudo. Pode tudo. Então, eu tenho um sócio que é, gente, todo poderoso, certo? Então, assim, não tem nada impossível para ele. Segundo, porque ele é bom. Ele é bom. Então, ele pode e ele tem boa intenção. Ele nem sempre responde nossos pedidos, às vezes porque tem uma coisa maior, melhor para acontecer, então ele vai deixar a gente penar bastante, né? Pode deixar. Depois a gente olha para trás e fala assim: nossa, foi bom eu ter penado, porque eu aprendi algumas lições, né? Mas ele é bom. Então, se ele deixa coisa ruim, é porque essa coisa ruim vai me fazer bem, vai ser melhor ainda, né? Então, Deus é bom, Deus é todo poderoso e Ele é bom. E o terceiro é o mais forte: Deus me ama. Isso Ele fala na Bíblia. Será que Deus precisa provar mais? Porque Ele deu o Filho dele, que é uma coisa melhor que Ele tinha por nós. Então Ele não precisa provar mais nada, entendeu? Ele não precisa provar mais nada. Ele deu o Filho dele, não precisa duvidar, não precisa desconfiar das intenções dele, não precisa desconfiar. Ele deu o Filho que era mais precioso bem que Ele tinha na terra, no céu, tudo. Ele deixou Ele morrer, deixou Ele ser torturado, deixou Ele ser acabado na cruz por nossa causa. Então, assim, é todo poderoso,
Ele é bom e Ele nos ama. Agora, você precisa crer ou não crer. A decisão é sua. Mas que esses são fatos? São. E se você crê nesses fatos, você vai ficar alegre, não é? Pode acontecer o que for pior. Eu já ganhei. Tipo, não sei, não, Palmeiras vai ter mundial. Eu falo essas coisas, eu nem assisto os jogos, nem nada assim. Mas se ganhar eu acho bom, porque eu torcia antigamente. Mas, assim, é tipo assim, pode estar ruim do jeito que for, pode estar assim indo para o buraco, pode estar assim, a péssima coisa, mas o meu Deus tudo pode, Ele é bom e Ele me ama, então vai dar certo. Tem que dar certo. Não tem dúvida que vai dar certo, entendeu? Assim, tipo, você lê aquele livro, né? Quantos de vocês já leram aquele livro Invencível? Alguém já leu o livro Invencível? Gente, vocês... Filme não vale. Vocês têm que ler o livro, gente. O livro, gente, e é verdade, não é história, não é ficção. Dá até gastura na gente de ler. Meu Deus, tem jeito de sofrer mais? Tem. Tem jeito de sofrer mais? Tem, vai sofrer mais. Gente, é um negócio assim, incalculável. Mas termina muito bem. O cara vive até mais de 90 anos, ele sim, é uma história, vale a pena você ler Invisível. É um sofrimento, mas você sabe que termina bem. Você sabe que termina bem. Então, assim, leia a história com fé, porque vai terminar bem. Gente, vai minha dica, leia esse livro, tá? Invencível, leia o livro, porque o filme não mostra a coisa principal que aconteceu com ele, sabe? De bom, de ruim deve mostrar tudo, mas não mostra a coisa principal de bom que aconteceu com ele. Mas assim, pensa comigo, meu time já ganhou, eu já sei o fim da história, o bem vai vencer, Jesus vai reinar, Ele vai voltar, Ele vai reinar, vai ter paz, vai ter honra, vai ter tudo. Eu já sei o fim da história, logo, para que eu vou ficar deprimido ou triste? Porque meu time já ganhou. E na Bíblia você vê que as pessoas que criam nisso, os amigos de Daniel falam assim, pode jogar no fogo, se Deus deixar queimar tá bom, mas se Deus não quiser nos livra também, e Ele livrou eles, né? Assim, então assim, se você, presta bem atenção, se você acredita nisso que eu estou falando, você é invencível. Eu já contei para vocês a história, mas tenho que contar de novo, tem muita gente que nunca viu, né? Tinha um policial que, quando ele foi fazer exame de sangue, ou exame de urina, não sei o que é, um motorista de ônibus trocou o exame dele, e aí falaram para ele, olha, você está com uma doença incurável, você tem 1 ano de vida e tal, porque o motorista de ônibus estava com medo de que tivesse droga no sistema dele, que ia perder emprego, então ele trocou com o do policial. Esse policial, descobrindo que iria morrer dentro de 1 ano, esse cara, ele ficou invencível, porque ele falou assim, eu vou morrer mesmo, então eu vou morrer trabalhando na polícia, prendendo ladrão, e quando eu morrer lá nos Estados Unidos, se eu morrer no serviço, minha esposa vai ganhar uma bolada e vai pôr meus filhos na faculdade e vai dar certo, entendeu? Eu quero morrer. Então ele ia lá nos piores lugares, subia em cima do carro e falava assim, me mate! E os traficantes ficavam com medo do cara, o cara é louco. O cara entrava lá e tal, ele não tinha medo de nada. Sim, e aí ele começou a pegar prêmios, pegar coisa, porque o cara era invencível, ele não tinha mais medo da morte. Na verdade ele queria morrer e não conseguia morrer. Depois ele descobriu que ele estava enganado. E aí, meu Deus, quase que eu morro à toa. E voltou para mesmo jeito que ele era antes. Então, se você sabe que o seu Deus é bom, que Ele é todo poderoso e que Ele ama você, você é invencível. Você pode ficar alegre. Você pode ficar alegre. A pessoa pode olhar para você e falar assim, puxa, mas você não tem problema? Não, tem um monte, mas é problema visível. É problema visível, é problema natural, assim, tem quem cuida disso, não tem problema, né?
O cristão deve ser uma pessoa que está sempre escrito na testa dele: me conte seu problema, porque os meus eu já resolvi. Já passei para meu sócio e ele que vai resolver. Não vou ficar focado nos meus problemas, eu estou focado naquele que resolve. Então eu estou livre, leve, tranquilo e posso ficar alegre. Tenho esse direito de ficar alegre. Vamos lá, 6. Tem duas coisas que estão juntas nessa questão aqui: é alegria e gratidão. Alegria e gratidão. E aí que vem o ânimo dos otimistas, né? Eu tenho um amigo que mora em Curitiba. Ele é a pessoa mais feliz que eu conheço na terra. Ele tem diabetes, a gente come pizza, ele tem que comer batata doce, imagina. E ele elogia a batata doce. Ele fala assim: mas essa batata doce está tão gostosa. Assim, tudo para ele é bom, a pessoa é legal. Nossa, ele é um otimista nato, assim, um negócio até admirável. Só que é boa companhia, viu, gente? Estar perto de uma pessoa assim é maravilhoso, tá? Mas assim, então ele sempre consegue pegar alguma coisa boa que aconteceu e ser grato por aquilo, entendeu? Então, alegria e gratidão, elas estão bem ligadas uma com a outra. Porque alegria sem motivo não funciona muito não, tá? Então, primeiro, a alegria vem da fé, porque você crê em Deus e todas essas coisas que eu falei. Mas também vem de gratidão, de você olhar no retrovisor e falar assim: poxa vida, quanta coisa boa aconteceu na minha vida, olha aquela virada, olha aquela coisa, olha isso. Você olha para trás e você fica lembrando, e você fica falando, em vez de reclamar da vida, você fica falando: puxa, olha que coisa boa aconteceu, olha que pessoa, o que ela fez para mim hoje, no trânsito, por exemplo. Em vez de reclamar da pessoa, fala assim: puxa, parou e deixou passar, olha que bondade, que legal, né? Entendeu? E não falar das outras coisas que acontecem, que são muitas, mas não falar, não, olha, ignora, né? E quando você vê as coisas boas, quando você ressalta as coisas boas, quando você é grato pelas coisas boas, você tem alegria. É uma fonte de alegria muito grande. E então alegria e gratidão, elas vão juntos. Tem mais uma coisa sobre elas são contagiosas, elas pegam, assim como a murmuração, reclamação também pega. Se a pessoa começa a murmurar, pega nos outros, né? É um vírus. Mas se você é grato e alegre, tem que ser assim. Tem esses filmes, né? Você já viu esses filmes de velhos rabugentos, terríveis, e a pessoa nova tenta assim, ela só fala coisa ruim, só dá patada, só dá coisa, e aos poucos começa a conseguir mudar a pessoa, né? Então assim, tem gente que está lá no fundo do poço da amargura, mas se você perseverar, alegria pega e gratidão pega, né? Então mas você não pode ser condicionado pelo visível, você tem que ser condicionado pelo invisível, porque o visível vai te levar para o buraco. Então você vai confiando no invisível e vai sendo visível na sua alegria e na sua gratidão. Ela se torna contagiosa, ela afeta o ambiente. A pessoa que está com gratidão e com alegria, ela afeta o ambiente, ela muda o ambiente, ela traz alegria para o ambiente. E, por fim, desse ponto 6, alegria e gratidão vão juntas, elas são contagiosas e elas são a porta dos milagres. Quando você tem alegria e gratidão, é a porta para milagre acontecer. Milagres acontecem nesse tipo de ambiente. Quando tem alegria e gratidão, quando tem essa fé e essa gratidão, essa alegria, milagres começam a acontecer. É um ambiente propício para milagres. Coisas tremendas conseguem acontecer. E 7, e último, os milagres. Vamos pensar nos milagres. Então tem vários tipos de milagres. Tem milagres rápidas, instantâneas, e tem milagres progressivas, demoradas, né? Tem milagres que acontecem de uma vez. Por exemplo, vamos levar para o ensino. Tem alguma coisa que você vê que tem um bloqueio na cabeça do aluno, ele está bloqueado, ele não consegue aprender, ele não consegue, por mais que você repete, não adianta, não vai. E de repente você tem uma inspiração e você fala um outro jeito, uma outra coisa, e ele dá um clique e pronto, abre o caminho, e ele começa a gostar da matéria, começa a gostar de você, né? E normalmente ele não vai gostar da matéria se não gostar de você. Então você tem que fazer os alunos gostar de você primeiro, depois eles vão gostar da matéria. Mas assim, se você às vezes tem um clique, dá um clique, vira uma chave, e é instantâneo, mudança é instantânea.
Mas a mais comum não é instantânea, a mais comum é a progressiva, né? É devagarzinho, quase imperceptivelmente, a pessoa vai perdendo o medo, vai perdendo a dúvida, vai perdendo o problema, e ela vai avançando e ela vai conseguindo vitória, né? Então nós precisamos estar abertos para esses dois tipos de milagres. Não exige sempre milagre imediato, mas esteja aberto, porque pode acontecer. Milagres imediatos podem acontecer, mas creia também que pode acontecer milagres progressivos. E gente, a fé chama à existência aquilo que não existe, pelo menos não existe visivelmente. Então, quando os pais, eu já vi isso acontecer muitas vezes, o pai, em vez de crer para o filho, ele fala: você nunca vai ser bom em matemática, porque eu também nunca fui, que esse tipo está no DNA. Isso não existe, né? Não existe esse negócio de DNA de matemática, né? O pai não foi, então o filho vai ser ruim. Não, ele vai ser ruim mesmo porque eu fui ruim, nunca gostei. Não é assim não, entendeu? Agora, se você, às vezes, exige você não olhar para a dificuldade do aluno que é visível, e você olhar para o invisível e chamar a existência naquele aluno a fé. Às vezes, se você falar com a pessoa assim: não, você está tendo dificuldade, mas pode crer, você vai conseguir, você vai vencer. Qual a diferença entre pensamento positivo e fé? Alguém sabe falar qual a diferença entre pensamento positivo e fé? Creia, espera e fala coisas boas e que vai dar certo. E a fé, qual a diferença entre essas duas coisas? São bem parecidas, mas são bem diferentes um do outro. A fé é em alguém, é nesse Deus invisível. A fé em alguém. O pensamento positivo é simplesmente pensar positivo, mas chama autoajuda com U, né? Eu me ajudo. E não é ajuda do alto, ajuda de Deus. Então a fé não é pensamento positivo. A fé é que você crê que você está fazendo a vontade de Deus, que esse aluno, Deus quer que ele aprenda, e você vai chamar a existência essa aprendizagem, ela vai acontecer, e você creia nisso, você declara isso, você pratica isso, e isso vem à existência. Pode ser instantâneo e pode ser progressivo. Então é isso aí. Nós não temos pensamento positivo, nós temos fé, que Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa, na profissão certa, e Ele quer que se a gente quer servir a Ele, Ele quer que nós sirvamos a Ele, certo? Então é uma combinação. Eu estou trabalhando nessa profissão porque Deus me colocou para trabalhar nessa profissão. E nessa profissão eu estou cumprindo a missão que Ele me colocou no mundo para fazer. Logo, Ele é meu Deus, Ele é meu Pai, Ele vai me ajudar, e eu vou chamar a existência, e essas dificuldades vão desaparecer. Pode ser instantâneo ou pode ser demorado, mas vai acontecer. Certo? 7, número da perfeição. Terminamos nossa palestra.